Vamos lá, vamos ver se dá para tirar alguma coisa dessa complexidade toda com Freud. Vamos ver o que é que a gente pode. Bem, gente, começou a gravar. Hoje a gente vai para o mais famoso de todos os autores que a gente já estudou até agora, né? Freud é o mais famoso, porque ele não trata de educação, na verdade, Freud pouco ou quase nada escreveu sobre educação, porém a contribuição de Freud é importante, ele como é um autor da psicologia, e aí criou a psicanálise, que eu também vou explicar para vocês um pouco, ele tem um lugar definido em relação aos grandes cientistas da humanidade, ao lado de Einstein, por exemplo, Freud e outros viraram cult, viraram pop, na verdade. Viraram pop. Então, viraram autores que extrapolam a própria área de conhecimento. As pessoas podem não conhecer o que ele já fez, como podem não conhecer o que Einstein já fez, mas conhecem, já ouviram falar, já ouviram na cultura popular, de alguma forma, alguma referência a Freud. Tá? Estão vendo aí, pessoal, o slide? Tudo ok? Pode começar? Tudo ok. Ok. Então, Sigmund Shlomo Freud, ele nasceu no Império Austro-Húngaro, atualmente a Áustria. Como eu disse para vocês, é um dos grandes nomes da psicologia mundial. Formado em medicina, especialista em neurologia. Naquela época, como vocês já observaram, a maioria não era os psicólogos da época, né, formados em outras áreas, como direito, medicina. Enfim, a psicologia, enquanto área de conhecimento, enquanto profissão, estava ainda se transformando, estava sendo criado. Então, não existia ainda psicólogos com formação em relação aos seus trabalhos e tudo. Ele criou a psicanálise, que é a análise do inconsciente. Então, essa psicanálise, análise do consciente, até hoje, pessoal, ainda não é uma ciência definida, tá? Porque trabalha dentro daquele conceito de ciência que você pode medir, você pode avaliar, você pode questionar, você pode replicar. Então, dentro daquele trabalho, daquele conceito de ciência, a psicanálise ainda não é tida como ciência. Então, é muito comum vocês verem gente aí dizendo assim, ó, fez o curso de psicanálise, vendendo na rua mesmo, assim, curso livre. Tem gente que faz até curso de doutorado de psicanálise, que não é curso de doutorado nenhum. É um curso livre que a pessoa faz, tal. Então, tem muito curso desses livres sendo vendidos, que você pega aquele curso e depois você começa a querer analisar as pessoas, tal. Então, tem muita gente que não é nem da área de psicologia que faz, tá? Então ainda não é uma área, aos poucos, claro, ela vai sendo definida e tudo, mas ainda há esse entrave. Freud, em seu período trabalhando, tem muita controvérsia sobre a vida dele, tudo, eu não vou entrar diretamente na vida dele, mas ele trabalhou muito com traumas reprimidos das pessoas. Os estudos dele avaliaram, tem vários personagens, várias pacientes famosos que ele atendeu, famosos porque ele atendeu, não porque eram famosos, mas que ele atendeu, que começou a investigar certos problemas da personalidade daquela pessoa, e ele foi observando que existiam alguns traumas reprimidos daquela pessoa na infância, em algum momento da vida dela, que fazia com que ela tinha aquela personalidade ou que tinha aquele sofrimento psíquico. Então, impulsos, ideias e sentimentos reprimidos. Freud entendia isso como forças vitais invisíveis que exercem controle sobre o pensamento e ações conscientes humanas. Então, olha que interessante. O primeiro autor, o grande primeiro autor, que traz o inconsciente, que traz o que está por trás da consciência, influenciando o consciente. O que está por trás influencia o que a gente demonstra na nossa vida. Tá? Isso é interessante. Até então, a gente sempre trabalhou com os outros autores sobre como é que ele aprende, como é que ele se desenvolve. Dessa vez a gente traz um autor que vai dizer, olha, o que acontece lá no seu íntimo, da sua vida, nos seus sonhos, lá nos seus traumas mais reprimidos, influencia diretamente em como você age, como você pensa e como você encara a vida. Sua teoria e seus métodos de tratamento causaram controvérsia no início do século XX, são discutidos até hoje. Tem um filme chamado Freud Além da Alma, um filme antigo, em que ele começa a descrever para a universidade, os professores, as teorias dele. As teorias dele, gente, é muito ligada à sexualidade, então vários exemplos que eu vou dar para vocês aqui de Freud tem a ver com sexualidade. Então, no início do século XX, causou um furor, ele era
xingado, ele era ofendido mesmo em suas palestras por conta... Imaginemos, né, o que ele estava falando do século XIX sobre sexualidade, se hoje já choca um pouco, naquela época a situação era muito pior. Tá? Para entender os processos mentais de Freud, ele subdivide em 3 níveis, ou 3 etapas. Nós temos o primeiro, o inconsciente, que é o lugar dos impulsos, instintos e representações reprimidas ou daqueles que nunca chegaram à consciência. Tá? Vygotsky vem dizer, por exemplo, que o ser humano é um ser humano na presença de outro ser humano. Ok? Se a gente andasse com lobos, a gente ia se comportar como lobo, não ia se vestir, ia fazer nossas necessidades ao ar livre, em qualquer lugar, não ia tomar banho, tal. Freud vem colocar esse lugar da repressão biológica, o desejo sexual, o desejo da raiva, querer matar alguém, os desejos mais animalescos, eles ficam guardados no ser humano dentro do inconsciente. Eles são reprimidos, tá? Então, os instintos e representações reprimidas ou daqueles que nunca chegaram à consciência. Então, temos vários desejos nossos, dos mais variados, desejos que até a gente sabe que se chegasse à consciência, que se chegasse à luz para todo mundo ver, seriam aqueles reprováveis. Então, eles são guardados dentro da nossa cabeça, dentro do nosso interior. Temos o processo mental consciente, é tudo aquilo que a gente conhece e que foi perceptível. Então, nossos sentimentos, nossa lembrança, nosso pensamento, nossas ações. Então, tudo que a gente faz conscientemente, tá? É esse processo mental. Tudo que faz consciente, que a gente faz com todo mundo observando, nas relações sociais normais. E existe o pré-consciente, que é como se fosse um filtro, uma barreira, mas com característica de filtro mesmo, que é onde são selecionados e censurados os conteúdos do inconsciente para o consciente. Tá? Então, nós temos esses 3 processos, do inconsciente e do consciente. Essa relação entre o que sai do interior, do inconsciente para o consciente, ele é filtrado no meio. Então, muitas vezes nós temos aquela vontade, porém é freada, é barrada, e a gente tende a se segurar. Em relação a essa questão, pessoal, como estamos falando de psicologia da educação, eu vou focar mais no que diz respeito à educação, tá? O que é que pode isso desencadear em educação, tá? Como eu disse para vocês, Freud é o que menos tratou sobre a educação dos autores que nós estudamos, mas ele também é importante, então tem que ser citado aqui. Tá claro aqui, pessoal? Podem seguir? Tá sim. Estou um pouquinho gripado, minha garganta tá meio... Então, vamos lá. Esses 3 elementos aqui, pessoal, são base na teoria freudiana da estrutura da personalidade. Então, nós temos 3 elementos, 3, vamos dizer assim, 3 personagens, tá? Para ficar mais... Esses 3, eles dialogam entre si, e esses 3, eles sempre tentam entrar em acordo entre si. Que são eles? É o id, é o ego e é o superego. O que é o id, pessoal? O id é o prazer. O id é o prazer inconsciente. Uma criança que nasce, ela é só id. Ela quer ter prazer. Ela quer... Porque quando eu falo em prazer, eu quero me alimentar, eu beber água, eu quero fazer minhas necessidades. Então, é o prazer, é a busca incessante pelo prazer. Tá? Isso é o id. Todos nós temos esse id. Segundo Freud, é ele que nos coloca com a vontade, com o desejo de comprar alguma coisa, o desejo sexual, o desejo de comer alguma coisa. Então, esse é o id, é a vontade. Ela é inconsciente. Por outro lado, nós temos na outra ponta o superego. O superego é o juízo moral. É aquele que tudo que a gente aprende na nossa vida é o que a mamãe e o papai falou para não fazer, é o que o padre, o pastor da igreja diz que é pecado, é o que a gente aprende na escola que diz que isso é ilegal, é o que a polícia prende e diz que isso aqui não pode fazer, que é crime. Então, tudo que tem do ponto de vista social, que nos barra, que nos freia, que nos trava, é o superego. É o nosso juízo moral. E no meio, entre os dois, fazendo uma conversa, um diálogo, tentando achar um denominador comum entre os dois, temos o ego, que é o processo intermediário, a nossa consciência. Tá? A nossa consciência, o nosso ego,
A nossa consciência é o que faz com que exista uma mediação entre o id e o superego. Então, por exemplo, você chega em casa, você está na rua e você vê uma promoção, uma roupa que era R$ 250 está por R$ 89,90. Promoção. E aí você fica, o prazer vem, eu quero comprar essa camisa, eu quero comprar essa roupa, eu quero, eita, e hoje eu vou comprar, e que a vontade, eu vou comprar. E aí chega o superego e diz, você não tem nem dinheiro, você está devendo na rua toda, seu cartão de crédito estourou, como é que você vai comprar isso? E aí fica o id, eu quero comprar, eu vou comprar. E aí o ego vai pensar, peraí, eu quero comprar, mas eu não tenho dinheiro. Será que eu posso passar um cheque? Será que eu posso dividir com outro cartão? Será que tem um dinheiro na conta? Então o ego vai tentar achar, na prática, o que é que pode fazer para tentar dialogar entre o superego e o id. Se chegou, o ego percebeu que não tem condições, e o seu id ele não é tão forte assim, ele diz, não, vou comprar não, e segue. Autocontrole, a pessoa vai embora. Se o id é muito forte, e o superego não é tão forte, o ego vai dizer assim, rapaz, dinheiro foi para gastar, vamos comprar, depois me viro para pagar, e vai lá e compra. Então, essa relação que acontece a todo momento na nossa cabeça, a todo momento, é o que estrutura a nossa personalidade. Então, você tem pessoas que são puro id, puro prazer, que nada tá nem aí para nada, tudo é vida, tudo é alegria, tudo é prazer, e que se dane as consequências. E você tem aquelas pessoas também que, não pode fazer isso não, mas se alguém ver, e se me disser isso, mas será que estão, meu vizinho tá olhando ali, minha mãe falou que... Então tem aquelas pessoas que são totalmente nem aí com nada, e aquelas pessoas que são totalmente reprimidas, ok? Então essa estrutura da personalidade de id, ego e superego é o que fazem com que nós tenhamos nossa personalidade definida. Ela, obviamente, tem relação também com nossa história de vida. E aí o que Freud vai trazer sobre traumas, através dos nossos traumas. Uma pessoa que teve um trauma na infância ou relacionado a qualquer aspecto, ele tende a fugir daquele trauma, ele tende a reprimir aquele trauma, e isso afeta a sua personalidade. Tá? Uma pessoa que foi sequestrada, uma pessoa que foi abusada, qualquer coisa do tipo, ele vai ter maneiras de agir diferentemente na sociedade, quando vê uma pessoa parecida, que ele lembra, quando passa por uma rua. Então, tudo isso influencia a vida dela através de traumas. Até aí, pessoal, id, ego e superego, tá claro para vocês? Sim, para mim. Vamos lá, então. Tá bom. Tem alguém querendo entrar ainda aqui? É porque eu estou vendo... Então, vamos lá. Seguindo. Então, pessoal, na cultura popular, a gente tem vários exemplos, vários exemplos sobre a questão do conceito de id, ego e superego. Vários. O principal deles é o tal do anjinho e diabinho. Vocês já viram isso de filme, já viram esse desenho? É muito comum. A pessoa está num dilema, um dilema moral, certo? E de um lado está o diabinho, que é o id, que vai dizer, faz! Não, se importa com isso não! E do outro lado tem um anjinho, que é o superego. Não, aí tem aquela voz calma, não, é melhor não fazer isso. Então fica aquela relação entre os dois e a pessoa no meio, o ego, a pessoa consciente no meio entre esses dois lados. Acho que todo mundo já viu em algum desenho, em algum filme, essa representação. Alguém nunca viu? Alguém nunca chegou a notar isso? Quando tem um dilema moral, alguma coisa assim? Acho que todo mundo já viu, né? Uma vez eu vi num seriado muito interessante, foi a cena que é a seguinte, o rapaz, ele tá do lado da piscina e tem duas pessoas no fundo, e as duas pessoas estão conversando com ele por um rádio, por aqueles comunicador, ele tá no ouvido, de um lado e do outro. E ele tá sentado na piscina e a câmera mostra as duas pessoas ao fundo. Ele está sentado de frente, bem próximo à câmera, e as duas, uma de um lado, outra de outro. Só que elas estão atrás da piscina, lá atrás. Só que quando fecha a câmera,
quando a câmera mostra, fica parecendo que elas estão no ombro dele, por conta da distância, né, das pessoas. E fica essa relação certinha entre o id e o superego brigando. Um filme também muito famoso que fala sobre, que traz essa questão freudiana, é o Máscara. Acho que todo mundo já assistiu Máscara, né? Já passou na SBT, já passou na Globo, enfim, é um filme já bem antigo. Que o personagem de Jim Carrey, Stanley Ipkiss, ele tem um superego extremamente desenvolvido, e o id muito reprimido. E ele acha essa máscara viking, que é até a imagem de Loki, o deus da mentira, e a máscara é mágica. Quando ele coloca a máscara, o superego é reprimido e o id é solto. Como o id dele é muito, muito reprimido para a questão de farra, questão de festa, questões sexuais, enfim, ele vira um maníaco, né, que é o Máscara. Tanto é que o personagem, o vilão, quando ele bota a máscara, ele não fica igual a ele fica um cara violento, ele exacerba coisas que ele acabava se controlando. Ele era um cara mais calmo tal, e depois fica extremamente violento. No caso do Máscara de Jim Carrey, não. Ele é aquele cara festeiro, que vai pra festa, que vai dançar tal, que o personagem de Jim Carrey, sem a máscara, não era. Trabalhava num banco, é todo reprimido, tinha toda essa... passava por todas as situações e não se defendia, né? Era enganado o tempo todo. Então tem essa representação. Clube da Luta, que é outro filme muito, muito bom, do diretor David Fincher, traz essa questão do id e do superego, tá? O Edward Norton representa o superego e Brad Pitt o id, nessa relação entre os dois. Eu não vou contar, quem não assistiu, eu não vou contar, porque ele é bem impactante, a revelação final do filme é bem impactante mesmo, é aquela coisa que você cai o queixo. Mas Clube da Luta é outro filme interessante, que tem essa representação, inclusive com as luzes que o diretor coloca no filme, uma luz para um personagem, uma luz para outro personagem. Você percebe quando cada um está dominando. Você pode fazer essa leitura também freudiana em relação a isso. E Batman, o Cavaleiro das Trevas, também tem essa relação muito forte entre o id, o ego e o superego, também representado aí pelo Coringa, pelo Harvey Dent, que é o que depois se transforma em Duas Caras, mas que é o promotor, né? O Cavaleiro Branco de Gotham, que é tido, e o próprio Batman, tá? Então essa relação entre eles também, analisando dentro de uma estrutura freudiana, você percebe os conceitos de id, ego e superego sendo articulados ali. Pessoal, tem alguém já assistiu algum desses filmes ou lembra? Claro que agora, se eu ter explicado antes, o olhar fica um pouco distorcido do que é, né? A gente vai assistir um filme pensando em Freud, mas vocês, mais ou menos, vocês lembram de algum desses filmes, de já ter assistido algum desses filmes? Boa tarde, professor. Eu nunca assisti. Até onde eu me lembre. Eu olhei na Netflix, tem esse Clube da Luta, coloquei na lista aqui para assistir ele. Assista, esse é muito bom. Muito bom. Boa tarde, quem foi que chamou? Teve alguém? Boa tarde, professor, sua voz aí. Eu. Isso, pode Foi falar. eu já assisti, já. Máscara, Batman, Homem-Aranha. Esse do finalzinho aqui, eu acho que é o Hércules, eu não sei. Assisti também. Não é o Hércules, não é a nova onda do Imperador, que é da Disney Ah, também. sim. Verdade, que tem um... Como é o nome? Uma lhama, parece? Exato, isso. Exato. É porque são filmes já, né, que já passaram na televisão e tudo, são mais... Por isso que eu escolhi eles, que são mais populares. Tem várias representações, né? Vários outros filmes que a gente acha que podem representar essa estrutura. Mas eu quero que vocês coloquem na cabeça isso. Eu acho que isso é importante. É a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem da teoria freudiana, tá? Da mesma forma como mediação, ZDP, você fala Vygotsky, falar de id, ego e superego é Freud, tá bom? Então, caiu uma questão de concurso, falou id, ego e superego para relacionar, é Freud. Não tem o que discutir, tá? Até aí, pessoal, tá claro? Podemos seguir? Podemos? Vamos lá. Sim, professor. Então, Freud, ele dividiu as fases da sexualidade infantil, e quando eu falei a vocês que ele analisa a questão do desenvolvimento do ser humano, ele analisa através da sexualidade, tá? Então, ele analisa através de 5 fases, tá bom? Para Freud, o ser humano, ele se desenvolve através de sua sexualidade em 5 fases.
Fase oral, fase anal, fase fálica, período de latência e fase genital. O que seria cada um deles? Fase oral vai até 1 ano de vida. Então, é o momento que a criança, os lábios e a língua da criança são a zona erógena, segundo Freud, tá? Lembrando, gente, tudo isso é inconsciente. A criança não faz sabendo que tá fazendo, ela é inconsciente, tá? Tudo isso aqui que eu tô falando acontece no inconsciente da pessoa. Então, a criança ela tem o desejo de levar objetos à boca, é comum. Ou o seio da mãe, ou o dedo, a chupeta, é comum. Qualquer coisa que a criança pega, ela bota na boca. Esse período de fase oral representa o gostar ou não gostar das coisas. Se ela continua na boca, ela gostou do sabor, ou está criando alguma sensação de prazer nela. Se ela solta, ela não gostou. Então, prazer no sentido mesmo físico, de achar legal, de fazer uma cosquinha, ou o sabor é gostoso, tá? Então, essa primeira fase, até 1 ano de vida, Freud chamou de fase oral. Fase anal, 1 ano e meio de vida. A partir de 1 ano e meio de vida, a criança já começa a controlar a expulsão das fezes. Então, a sensação de prazer está associada à expulsão, retenção e manipulação das fezes. O controle do esfíncter, tá? Quando a criança nasce, ela ainda não tem esse controle e ela começa a desenvolver esse controle. O que é que geralmente na escola, quando a criança, ou na creche, quando a criança é colocada, é um substituto para isso? Massa de modelar, barro, massa de pão. É por isso que na educação infantil você vê muita criança brincando e a professora pede massa de modelar, massinha. Porque esse momento de manipular, de passar a mão nas coisas, Freud associa a questão da fase anal, que é a retenção de fezes. Então, se deixar a criança, ela pega mesmo nas fezes e começa a mexer, acha a sensação legal, quentinha, aquela coisa toda. Então, esse período, Freud determinou como da relação do controle, manipulação, né? E aí da ideia de mão, meio de manipular as fezes. Isso, novamente, inconsciente, tá bom? Depois nós temos a fase fálica, que vai de 3 a 4 anos, que é quando a criança descobre o falo, o próprio órgão sexual. No caso dos meninos, o pênis, no caso das meninas, o clítoris. Então, o desejo de manipulação dos órgãos sexuais. É muito comum a criança, ela descobre que ela tem um diferente do irmãozinho, diferente... Ela começa a perceber que ela, ao tocar naquela região, causa uma sensação ali, uma cosquinha, sensação de prazer, enfim, que ela não consegue explicar o que é, mas para ela é legal. Então, a vontade de observar os órgãos sexuais do colega e de exibir os próprios. Então, a criança ainda não tem o superego desenvolvido a ponto de vestir uma roupa, ter vergonha. Vergonha é algo que é criado no superego. Veste essa roupa. Então, esse momento que a criança bota a coisa na boca e o pai diz, tira da boca. A criança quer pegar nas fezes, a mãe fala, tira isso daí que tá sujo. A criança quer mostrar os órgãos sexuais e a mãe... Veste uma roupa, aí é que está sendo criado o superego. Enquanto o id está aí solto, o superego sendo criado através... Não faz isso, para, tá errado, tá. E vai criando o superego, tá? Então, a estrutura da personalidade da pessoa vai sendo criada aí. Para Freud, imagina, gente, estou falando isso no século XXI, falando para vocês, imagine Freud falando isso no final do século XIX, como é que ele foi recebido, né? Em grandes eventos, grandes palestras das universidades. Então, depois nós temos o período de latência. O que é o período de latência? Corresponde ao 1º ano de escolarização, da 1ª à 4ª série, adormece os impulsos sexuais. Nesse período de latência, do ponto de vista psicológico, não há diferença entre meninos e meninas. Não há diferença. Meninos e meninas pensam iguais, agem iguais, são crianças. Criança, ponto. Não tem sexualidade, não tem desejo de sexualidade. Então, nesse período que vai para a escola, que vai para a igreja, que vai com o pai, conversa com a família, que começa a desenvolver a linguagem, também é o desenvolvimento do superego. É o não, é o que não pode, só pode andar por aqui, só pode fazer isso, só pode fazer aquilo. Se você não fizer isso, você está de castigo. Começa a criar o superego. Tá? O freio moral é criado aí. É por isso que diz assim, ó, dê um freio no seu filho, senão no futuro, tá? E aí fica a questão. Se você deixar fazer qualquer coisa, ele vai achar que pode fazer qualquer coisa. Então tem que dar freio. O superego não é vilão, ele é importante elemento da personalidade humana, tá? Como o id também não é ruim. É importante que as pessoas também tenham seus desejos. É o que move o mundo, são os desejos. O que move as coisas também para poder ir até, tá? Então, esse é um período importante para aquisição de habilidades, valores e papéis culturalmente aceitos. Então, é o momento que fazer amizade, o momento com o coleguinha, o momento que vai conhecendo, vai se relacionando com as pessoas, dividir os brinquedos, o momento de brincar. É um momento importante, esse período de latência. Depois, chega a fase genital, que é a adolescência.
Na adolescência, a reativação, por conta dos hormônios, dos impulsos sexuais adormecidos na fase anterior. Quando chega ali dos 12, 13, 14, 15 anos, essa reativação ocorre. Antes dessa fase, a criança tinha característica narcisista, ela só pensava nela. A criança só pensava nela ou em pessoas próximas a ela. Só eu brinco, só meu coleguinha brinca. Ela tinha um pensamento, só ela é importante. Depois, nessa fase, segundo Freud, da fase genital, nessa fase da adolescência, há o início da atração sexual pelo corpo do outro. É o início da descoberta sexual. É o início quando a pessoa percebe-se gostando do corpo do outro, e aí pode ser do mesmo sexo, do sexo oposto, do mesmo e do sexo oposto. É esse momento, e aí vem também o freio moral, é o momento que a pessoa vai se reprimir. Se a pessoa tiver uma orientação sexual, e aí não é escolha dela, ela nasce assim, aí na adolescência ela se descobre, e aí, a depender do freio moral, ela pode travar ou não. Então, se ela for uma pessoa que tem atração pelo sexo, pelo mesmo sexo, mas vem de uma família, vem de um ambiente que o superego é extremamente desenvolvido, extremamente forte em cima dela, ela vai se reprimir. Ela pode passar a vida toda dela reprimindo o id dela, o desejo dela de ser feliz, ou o desejo dela de poder se relacionar com quem ela quiser. Então, ela pode passar a vida dela assim. E tem pessoas que não, tá? E aí, esse travamento, esse superego desenvolvido em relação à sexualidade, causa aquela situação em que, quando a pessoa, por exemplo, ela tem prazer ou tem interesse no mesmo sexo, mas reprimiu a tal ponto que ela não quer assumir, ela acaba transformando isso em raiva, transformando isso em fobia, transformando isso em trauma contra quem justamente conseguiu fazer com que seus desejos mais... seu id, né, possa agir de forma saudável. Aí começa casos de homofobia, aí começa casos de agressão a pessoas. Então, Freud explica, e aí aquela famosa frase, Freud explica. O que é que Freud explica? Freud explica muito das nossas ações humanas. O ato falho, quando a pessoa está falando assim, ó, eu acho que ele foi e fala aquilo que não é para falar. Freud diz isso, é um ato falho. Ele queria dizer isso, só que ele estava reprimindo, só que escapou de alguma forma. Ato falho. Freud explica isso. Então, Freud explica os nossos traumas. Freud explica por que uma pessoa xinga. Uma coisa é ser mal educado, ou não ter educação, ou não ter conhecimento. Outra coisa é aquele ser humano que tem tanta raiva do outro que o mata, porque se reconhece nele. Porque percebe que ele é mais forte que ele, porque ele se reprimiu, o outro não. Tá? Então, Freud explica tudo isso. Freud dá esse gatilho para dizer assim, ó, aqui dá para explicar dessa forma. Ok? Pessoal, em relação a essas fases até aqui, tudo ok? Tudo tranquilo? Alguma dúvida, algum comentário? Para mim, tranquilo. Tranquilo. Para mim, tranquilo também. Professor, Oi. a partir de qual fase a criança ela consegue perceber que realmente aquilo está acontecendo? Ou todas as fases acontecem no inconsciente? No inconsciente. Todas são inconscientes. Ela não percebe. A gente vai vivendo, sentindo, e Freud explicou isso. Olha, tudo o que está parecendo, por exemplo, vou dar um exemplo. Ele pegou pessoas que tinham traumas. Eu não consigo me relacionar bem com o meu filho, eu não sei o que. Tal. Aí ele começa a conversar com a pessoa, começou a fazer aquele tratamento de Freud, a pessoa desce no divã, que é famoso, o divã, deita, começa a conversar, e vai perceber que ele tem problemas na infância, com o próprio pai dele, com a própria mãe. Então, assim, o que acontece? Traumas que passaram, que muitas vezes não tinham relação nenhuma com o que acontecia no futuro, né, com a pessoa já adulta, ele começou a perceber que tinha relação. Aquela situação anterior influenciava ela de tal modo que, na relação com os outros, ela agia daquela forma, de uma forma ruim, ou sofria, enfim. Então, todas essas fases são inconscientes. O adolescente não sabe que chegou na fase tal, que teve a reativação. A gente aprende na escola, tem biologicamente tal, os hormônios. Mas ele não consegue entender isso do ponto de vista consciente. Todo mundo passou por isso, todo mundo, na adolescência, começa a ter sem perceber, né? Como se, de repente, eu deixei de... É o que Luiz Gonzaga canta na música, Mandacaru, quando for a seca, é o sinal que a chuva chega no sertão, toda menina que enjoa da boneca é o sinal que o amor já chegou no coração. Então a gente pode poetizar sobre isso, a gente pode analisar biologicamente sobre isso. O Freud analisou do ponto de vista do inconsciente. Isso acontece inconscientemente, independente do meu querer. Tá claro? Sim.
Beleza. Então, pessoal, outro elemento que Freud trouxe, que é muito, muito famoso dele, é o complexo de Édipo. Tá? Primeiro, quem é Édipo? Tá? É importante colocar. Édipo, pessoal, é o nome de uma peça grega, uma peça da Grécia, chamada Édipo Rei. Eu tinha até ela aqui, mas eu não achei, não. É Édipo Rei. Do que se trata essa peça grega? É o seguinte, falando bem rapidamente. Édipo era uma criança que era filho de um rei, e o rei procurou o oráculo de Delfos. O oráculo era o local em que os gregos antigos procuravam para saber sobre alguma coisa no futuro, alguma previsão. E o oráculo disse que se você vai ter um filho, e ele vai lhe matar. E vai tomar sua esposa, no caso, a própria mãe. E ele ficou com aquilo muito... né? Ele tem um filho, e esse rei, ele pega o filho e amarra o pé do filho, da criança, do bebê, numa montanha, amarra lá e solta, e deixa para algum bicho comer. Então o coitado fica com os pés todo inchado, porque estava com a perna amarrada e tudo. E ele é encontrado por um fazendeiro, encontrado por uma pessoa que cuida dele. E quando vê o pé dele inchado, ele dá o nome de Édipo, que em grego é pé inchado. E aí Édipo cresce sem saber que era filho de um rei e tal, a vida toda dele, tal. Um dia Édipo está passando num bosque e soube que tinha que tinha uma esfinge. Uma esfinge na mitologia grega é um monstro que é metade a cabeça de ser humano, as asas são de águia e o corpo é de leão. É a esfinge, como tem no Egito Antigo, aquela esfinge bonitona lá que tem no Egito. Então essa esfinge estava atacando as pessoas. E ele foi para lá e a esfinge fazia o seguinte, ela chegava para a pessoa e dizia um enigma, o famoso decifra-me ou devoro-te. Muito bem. Quando ele chegou para a esfinge disse, decifra-me ou devoro-te. Se a pessoa não soubesse decifrar, a esfinge comia a pessoa. Aí ela disse o seguinte, o que é que eu sou? De manhã eu ando em 4 patas, meio-dia eu ando em 2 e à tarde eu ando em 3. Aí Édipo pensou e disse, o ser humano. Porque de manhã, na manhã da vida, ele anda em 4 patas, engatinhando como um bebê. No meio da vida, ele anda em 2 patas, alto, adulto, ereto. E à tarde, ele anda com 3, porque já é um velhinho, e na tarde da sua vida ele tem que usar uma bengala para poder ficar em pé. Com isso, ele resolveu o mistério e a esfinge se matou. Édipo ficou muito famoso, era uma pessoa que ficou muito famosa na região, porque tinha acabado com a esfinge. Um belo dia, Édipo estava passando por um riacho, e aí ele queria passar, outra pessoa queria passar, arrumou uma briga com um cara, com a pessoa, e matou a pessoa. Quando ele chega numa cidade à frente, ele fica sabendo que as pessoas sabiam da história dele, que ele ficou famoso, e como ao mesmo tempo, durante o mesmo período, eu estou falando bem resumo, viu, pessoal, bem rápido. Ao mesmo tempo, o rei daquela cidade que tinha sido assassinado, eles oferecem Édipo para ser rei, porque ele tinha matado a esfinge, era um homem valente, para ser o rei da cidade. E Édipo vai, assume o rei, e eles oferecem a rainha para ser esposa dele, já que o outro rei tinha sido assassinado. Muito bem. A partir desse momento, que há o casamento entre a rainha e Édipo, todo tipo de desgraça podia acontecer na cidade, aconteceu. E eles não sabiam o que fazer, não sabiam o que estava acontecendo, e aí vai-se até o oráculo de Delfos para saber o que houve, e o oráculo diz, a profecia se cumpriu. O filho matou o pai e se casou com a própria mãe. Então, nesse período, aí o que acontece? A mãe se mata, Édipo arranca os próprios olhos, e essa é uma tragédia grega, é uma história muito famosa. Freud pega essa tragédia grega, pega essa alegoria de Édipo e cria a sua teoria em relação ao complexo de Édipo, que ele chama, que ocorre na fase fálica, quando a segunda fase, tá? Desculpa, a terceira fase. Quando o primeiro desejo sexual da criança ocorre com a própria mãe na amamentação. Gente, isso é inconsciente, tá? Inconsciente. Freud observando que o primeiro desejo que a criança tem de se alimentar e tudo, ela sente prazer, ela sente desejo. Então, não é um desejo como a gente entende sexualmente adulto, mas ele chama isso também de desejo sexual. Então, acontece aí a rivalidade pelo progenitor, ou seja, o filho menino
inconscientemente, ele luta com o próprio pai pelo desejo, pelo amor da mãe. Isso chama-se complexo de Édipo. Todo mundo passou por isso na infância, segundo Freud. Todo mundo. Todos nós. O que acontece? Quando a criança ela vai tentar se opor ao pai, ela não consegue, porque o pai é mais alto, é mais forte, é mais inteligente. E a mãe também dá muito atenção ao pai. Então, o que acontece? Ele vai crescendo e ele é derrotado. Existe o complexo de castração. Ele é derrotado, ele é castrado pelo pai inconscientemente e renuncia o desejo da mãe. Ou seja, o menino percebe, eu não posso vencer ele, ele é melhor do que eu. Como é que eu posso fazer para um dia ser igual a ele? Então, o menino começa a agir que nem o pai, começa a se vestir que nem o pai, começa a procurar o pai para perguntar, começa a tentar ser um modelo, então começa a ser uma cópia do pai. Então, isso aí, Freud explicou para demonstrar a chamada enquadramento à lei do incesto e o ensaio geral de amores futuros. O que é isso? Se não existisse, segundo Freud, o complexo de Édipo, não existisse essa relação inconsciente, todo esse processo inconsciente, as pessoas hoje ainda estariam que nem cachorro se relacionando com pai, com mãe, com irmão, com tio, igual a qualquer animal. Então, ele está explicando por que existe hoje essa questão de não se relacionar com os pais, por exemplo, do ponto de vista sexual. Tá? Isso é inconsciente e Freud explica dessa forma. E também ensaio geral de amores futuros. O que é que quer dizer com isso? Freud diz o seguinte, quando a gente inconsciente procura um parceiro sexual na nossa idade adulta, a gente procura nele inconscientemente características do pai ou da mãe. Se for uma menina, do pai. Se for um menino, da mãe. Características assim, jeito de falar, de pensar, ou até características físicas, alguma coisa que faz com que inconscientemente você lembre estar próximo de alguém que você ama, que é a própria mãe. Estar próximo de alguém que você se sente bem. Tá? Isso é bem da teoria freudiana, acontece inconsciente. Aí eu digo para vocês, se hoje, século XXI, já causa um estranhamento, imagina dizer isso no século XIX, de uma turma, Então, vocês entendem por que foi a teoria dele, né? As ideias de Freud foram tão polêmicas, né? E até hoje a ação. Alguma dúvida, pessoal, em relação ao complexo de Édipo? Povo? Não. Vamos lá, então. E aí tem no menino a castração, o complexo de castração que Freud cita. No menino é o medo do menino de que o pai possa puni-lo castrando, o menino renuncia os desejos eróticos da mãe, e na menina, a menina sente-se prejudicada por não ter pênis. Incompleto, né? Freud nem um pouco machista, mas a teoria dele é baseada nisso. E aí, na menina, ela só vai se sentir completa quando, na fase adulta, ela ficar grávida. Então, segundo Freud, para a mulher, essa fase, ela só se completa depois que ela tem o seu filho. No caso, gente, da menina também tem o Freud dá um nome, já é menos comum, mas é complexo de Electra, tá? O mesmo complexo de Édipo que acontece no filho, no menino sexo masculino, no caso da menina sexo feminino, é o complexo de Electra. E na nossa literatura, na cultura popular também, principalmente cultura popular, nós temos vários filmes, séries que tratam de complexo de Édipo, tá? Bates Motel, The Hunt, Abelhas Americanas, são alguns deles que, dentro do filme, essa discussão de complexo de Édipo. Claro que o filme não traz, o roteiro não trata disso, mas dentro do filme você percebe situações em relação ao complexo de Édipo. Muitas pessoas, inclusive, fazem tratamento psiquiátrico, psicológico no futuro por conta de complexo de Édipo mal resolvido, né? Atribuído a isso, a complexo de Édipo mal resolvido, e que isso afeta a vida no futuro. Tá? Na nossa própria cultura popular, é muito famoso, tem uma que inclusive vocês ouviram aí agora, a última música de Zé Ramalho do vídeo que eu passei para vocês, na sala de espera, e tem tem uma estrofe de Zé Ramalho que ele coloca o seguinte: agora pega um caminhão, na lona voa nocaute outra vez, para sempre fui acorrentado no seu calcanhar, meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. O que é que Zé Ramalho quis dizer com isso? Zé Ramalho, ele escreve essa música, ele era um estudante de medicina, jovem, 18 anos, 19 anos, e ele se apaixona por uma mulher muito mais velha, que tinha idade para ser a mãe dele. E a mulher era casada com um político muito influente lá da Paraíba. Ele escreve essa música porque ela só queria ele mesmo para se divertir. Não queria ter nada sério com ele.
E aí ele coloca isso, para sempre foi acorrentado no seu calcanhar. Quem é que na história é acorrentado no calcanhar de alguém? É Édipo. O nome Édipo vem de pés inchados porque ele foi acorrentado pelo pai. Meus 20 anos de boy se acabaram. Eu já não sou mais criança, querida. Meus 20 anos de boy acabaram. Aí ele vai, Freud, para deixar claro que ele está falando do complexo de Édipo. Freud explica. Então a música trata disso, da relação entre Zé Ramalho, que tinha 18, 19 anos na época, com uma mulher que tinha idade para ser mãe dele, uma mulher muito mais velha. Então, Chão de Giz trata sobre isso, tá? Então, a gente percebe na nossa própria cultura popular, própria literatura, na música, nos filmes, como é que as teorias da psicologia, principalmente Freud, por isso que eu digo a vocês que Freud é muito famoso. Vocês podem não ter ouvido falar da teoria dele, mas já ouviram Freud, já ouviram a teoria dele sendo dita, ou numa música, ou num filme, ou até, enfim, num seriado, num desenho. Não tem como a gente, hoje, né, no mundo ocidental, não conhecer um pouco de Freud. Tá claro, pessoal, essa parte? Sim. Ok? Ok. Ok. Vamos lá, então. Bem, pessoal, vocês viram tudo isso de complexo de Édipo, de fase anal, fase oral, fase fálica e tudo. E como é que isso pode... Como é que, de fato, isso se relaciona com a educação, né? Como eu disse para vocês, Freud foi o que menos explicou sobre educação, foi o que menos escreveu. Ele não está tão preocupado com a educação. A preocupação dele era mais relacionada a outros campos da ciência, outros campos da personalidade, desculpa, personalidade humana. O elemento de id, ego e superego é central para entender a personalidade do ser humano, é um elemento extremamente importante na teoria freudiana, que vai desencadear uma série de outras situações. E aí, por exemplo, nós temos, só para exemplificar dois, nós temos para a educação o conceito de transferência. O que é o conceito de transferência, pessoal? Fenômeno presente em toda situação em que duas pessoas se relacionam frente a frente. Relação emocional, podendo variar entre a devoção e a admiração mais afetuosa até inimizade e hostilidade. Vallon já estava trazendo na época, Vallon já tinha explicado, por exemplo, que o ser humano, a educação pode ser feita através também do elemento da afetividade, do elemento dos sentimentos. Isso é muito importante aí de Vallon. O que Freud vem colocar é o seguinte, que também pode ser levado para a educação. Gente, olha só. Imagine que numa entrevista de emprego, você tem dois candidatos. O chefe, ele está lá, analisa o currículo de um, entrevista, acha legal, tal. Está na dúvida entre os dois. Aí chama para entrevista. Chama para entrevista. Tá na dúvida entre os dois, tal, o currículo é igual, pô, são os caras muita experiência, aquela coisa toda. E aí chama. Aí ele pergunta assim, aí começa a conversar com um, acha legal. Quando ele começa a conversar com o outro, o cara tá lá falando, aí toca o telefone. O telefone toca com o hino do Bahia, né? E aí começa a tocar o hino e o cara, desculpa, e pega e desliga. Aí o chefe, você é torcedor do Bahia? Ele, pô, sou torcedor do Bahia, sou da torcida organizada, tal. O chefe também era torcedor do Bahia. Isso cria uma transferência, uma admiração mútua, que influencia diretamente aquela relação. Vocês acham que, naquele momento, quem tem mais chance de ser empregado? O torcedor do celular ou o outro? O torcedor, com certeza. Exatamente. O torcedor. Então, esse conceito de transferência, gente, é para mostrar o seguinte: nenhum ser humano, ele é completamente alheio às coisas que acontecem ao seu redor. Então, se você não gosta de um professor, já vem aquele professor de novo, professor chato, poxa, eu não gosto dele, não sei o que, a disciplina já fica chata. Sabe? Você já chega com a predisposição a não gostar do que o professor vai falar. Para isso, ela está se aparecendo. Para aquele professor, para aquele. Rapaz, só quer se achar. E aí você já vai logo com 7 pedras na mão, porque já não gosta por algum motivo qualquer, que pode até ser um motivo justo, mas qualquer coisa que o professor fizer, que o outro fizer, já é ruim. Ao contrário, quando você gosta demais, rapaz, ele deu uma facada. Não, deu facada não. O outro que foi que pulou em cima da faca. Oxe, mas pulou 7 vezes? Mas esse cara você sabe como é, né? Então, assim,
quando você gosta, você tem a proximidade, você acaba tentando transferir tudo isso, né? A pessoa perfeita, a pessoa maravilhosa, para outras relações. Então, Freud já vinha trazendo a questão da transferência. Se eu tenho uma boa relação com o meu professor, por exemplo, se eu tenho uma boa relação com os alunos, eu posso fazer com que aquele conhecimento seja trabalhado de uma forma melhor. Rapidinho, gente, peraí. Entenderam? Então, essa relação, ela acontece desse conceito de transferência, quando você pode, entendendo que o aluno, eu consigo tirar dele, ele pode aprender melhor, eu consigo desenvolver melhor meu trabalho quando eu tenho uma boa relação com eles. E aí, essa relação pode acontecer de outras formas. Por exemplo, se eu quero ensinar na educação física, por exemplo, educação física, se eu quero ensinar um esporte novo, ou eu quero ensinar um esporte, eu posso pegar coisas que eles já viram na televisão, eu posso transferir o que eles já viram na televisão, eu posso pegar coisas ligadas à imaginação deles, que eles têm da vida deles cultural, e posso trazer para a minha aula. Tá claro isso, pessoal, esse conceito de transferência? Sim, para mim tá tranquilo. Para mim também. Beleza. Então percebam isso. Se eu tenho uma boa relação com alguém, se eu tenho uma boa relação com o professor, se eu consigo fazer. Isso, ó, gente, isso é comum, vocês vão ver em filme em todo lugar. A pessoa vem, começa a puxar o saco. E no banco, o que a cara faz no banco? Bota uma roupinha bonita, faz um elogio primeiro. Você ganha a pessoa, faz um elogio, né? Você consegue, a pessoa se sente bem, sente prazer no que você elogiou, conversou, chegou legal, tal. E você vai, aí pede alguma coisa, ou pede uma ajuda. Ela querendo ou não, ela começa, pelo menos se coloca um pouco mais à disposição para ajudar. Da mesma forma que você chega lá reclamando, pois eu quero isso aqui, é um absurdo, o cara vai pegar, beleza, demora, atrasa, só de raiva porque você destratou, porque não gostou de você. Porque não houve essa relação afetuosa. Ao contrário, uma relação de inimizade. Por mais que ele, não, deixa eu trabalhar direito, eu trabalho aqui para não ser demitido, mas o que ele puder fazer para lhe atrasar um pouquinho, só para lhe irritar, ele vai fazer. Então, essa é até uma boa dica que Freud está trazendo para a gente. Pessoal, sempre quando for conversar com alguém, pedir alguma coisa de interesse, não vá brigando, reclamando, vá conversando, vá fazer a pessoa dar risada. E aí, como é que tá, tal? Eu lembro que tem um livro que eu li, que não tem nada a ver com Freud, mas foi um livro que um negociador do FBI americano, ele estava explicando essa questão de negociação e tal, e ele perdeu o voo, e aí o pessoal lá com a menina do guichê da Travou aí, gente? Travou. Sim. Pra mim travou. Caiu. Caiu mesmo. Eita. Pessoal, tá ouvindo? Agora sim. Eu só consigo saber que travou quando vocês dizem travou, aí eu fico sabendo que travou. Eu parei aonde, pessoal? Quando você estava falando do voo, foi a hora que ficou mudo. Ah, beleza, pronto. Então não perdi muita coisa, não. Então, olha só. E aí o voo atrasou. E as pessoas chegaram no guichê da menina e começaram a xingar ela toda, esculhambar, que absurdo. E ela não tem nem culpa, né? E aí ficou lá, ela ficou estressada, ficou triste, não podia, enfim, bater boca com o cliente. Aí o pessoal reclamou, eu vou processar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e foi embora. E aí esse rapaz do FBI, ele também precisava pegar o voo. Aí ele encostou e a mulher estava lá, retada, se aguentando, ele percebia, né, que ela estava. E ele falou, poxa, que dia difícil hoje, né? Ela, não, nem me fale, hoje está complicado.
porque teve uma nevasca. Ele, teve uma nevasca, foi? E aí teve tal coisa. E ele começou a repetir o que ela falava. Ah, certo. Pô, difícil para você aqui, né? Esse pessoal também não entende seu lado, né? Ela pois é, eu tô aqui, ó, com tanta coisa pra fazer. Poxa, rapaz, o pessoal também devia entender que nevasca é com a natureza, você não tem nada a ver. Pois é, eu ia dizer isso para ele, sabe? O que aconteceu? Ele começou a ficar do lado dela, contra o povo, porque ele queria a passagem dele. E ela desabafando com ele, e ela foi se acalmando, foi vendo nele uma pessoa que poderia ajudá-lo a entender, se sentiu iguais, porque ele estava entendendo, ele ouvindo, balançando a cabeça, prestando atenção, repetia o que ela falava. E assim, ó, eu tenho aqui tal, tal, você tem e tal, e começou a conversar. Quando ela se acalmou, que ele deu outra piadinha, que ela sorriu, aí falou, poxa, eu queria pegar meu avião. Poxa, eu vou perder aqui meu avião, meu voo, tem uma palestra, tal, não sei o que. Ela chegou assim, parou, olhou, ó, tem uma cadeira aqui no voo tal, eu posso ajeitar para você, tal, tal. Ou se você fizer isso por mim, não vai dar problema para você, não? Não, pode deixar que eu faça, tal. Ele foi lá e conseguiu. Embarcou e foi embora. Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai para conseguir alguma coisa, você não vai com 7 pedras na mão, você não vai brigando. E aí vale para professor. Não adianta, você vai fazer, vai escrever, o aluno vai fazer de qualquer jeito para se livrar, tal. É melhor ir por outro caminho, você ter aproximação, você ter motivo para os dois estarem em sintonia, para a pessoa que você quer conversar confiar em você, perceber que vale a pena se abrir com você, ou enfim, ou estar junto no que você quer que ele faça. O pessoal caiu, não foi o meu slide? Deixa eu voltar aqui. Entenderam, pessoal, esse conceito de transferência? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Professor? Sim. Diga. Não, eu ia só citar um exemplo que aconteceu na empresa que eu trabalhava aqui há um tempo, né? Tem um amigo meu, bem próximo mesmo, que ele é um cargo maior lá, né? É meio que um subchefe, digamos assim. Certo. E aí ele trabalhava em outro horário diferente do meu. E aí tinha um cara que ele era novato, né? Tinha ingressado numa turma nova. Só que esse cara, ele puxava muito o saco dele, muito mesmo. Tipo, colocava lá em cima e falava que o cara era isso, era aquilo, não sei o quê. E aí chegou um tempo de corte, né, da empresa. E geralmente nesse tempo de corte, a empresa manda os mais novatos, né, que foram contratados recentemente. E aí, quando o supervisor, que era um cargo maior do que desse meu amigo, falou que iria tirar ele, Maria, ele falou, não, e se esse cara ele não sai, não sei o quê, não sei o que lá. Então, só por essa questão, né, como o senhor falou, tipo, ele meio que colocou o cara lá em cima. Eu não sei se tinha um interesse, né, de falar, não, vou fazer isso para, enfim, eu ficar aqui o máximo de tempo possível, ou para, enfim, eu não ter problemas com o meu chefe, mas, enfim, né, ou tendo ou não, isso aconteceu. Ele se segurou no emprego. Exato. O cara não deixou, esse meu amigo que era um subchefe, não deixou demitirem ele por essa questão, né? Por ele ter ido lá, ter puxado muito o saco, e eles meio que criaram uma afinidade, né? Porque eu acho que todo mundo gosta de ser elogiado e coisa e tal. E aí eles meio que criaram essa afinidade, aí ele não deixou que demitissem ele. É isso, é o que eu digo a vocês. A pessoa pode não fazer nada contra a lei, contra as normas, tudo. Mas o que ela puder fazer para manter esse vínculo, para manter, porque a pessoa se sente bem, querendo ou não, com o outro, enfim, tudo isso ajuda. É o pequeno detalhe, né? Que o ser humano ele não é uma máquina. Então, esse detalhe é essencial. E outra coisa, você fala em chefe e tudo, você vai pegar na literatura, falar de administração, de tudo, tanta coisa relacionada com Freud. Quando, por exemplo, fala assim, quando a pessoa diz assim, eu mando aqui, quem manda sou eu. Quem manda de verdade nunca precisa dizer que manda. Quem grita eu mando é porque ele não manda nada. Ele precisa dizer aquilo para ele se enganar, para tentar enganar os outros. Quem manda, geralmente quem manda fala baixo. Quem manda nem grita. Quem manda de verdade, que sabe que manda. É que nem eu gosto de usar isso o exemplo do cachorro, do grandão, do cachorro pitbull ou de um cachorro pinche. Você passa o pinche, você passa 10 metros de distância, o pinche está latindo. Parece que vai ter um ataque do coração, né? E tá latindo, aquela coisa toda. Ele precisa mostrar que ele tá ali, que ele manda. Vai passar perto de um cachorrão grande, um grandão, ele nem levanta. Deitado ele fica, ele só faz olhar e deita de novo. Porque ele sabe que se você pular, ele vai para cima, ele pode lhe morder. Ele é grandão, ele sabe que ele é grandão, ele sabe que ele põe respeito. Ele passa ali, o povo chegou o cachorro ali, aí afasta, ele tá quieto. Agora o pequenininho, que se o povo passar é capaz de pisar em cima, se não vê, ele vai latir, ele vai perturbar, porque por esse pensamento, claro, estou comparando com o cachorro, mas só para exemplificar, pessoal, de uma forma mais didática,
essa questão de que muitas vezes você tende a primeiro se enganar. Eu preciso... isso é insegurança. A ideia de insegurança. Ele não é seguro sobre o que ele está fazendo. Então, a insegurança vem em diversas formas, tá? Outro detalhe também que eu não posso deixar de falar é em relação a trauma, gente. Trauma nem sempre é uma situação. A pessoa caiu e é um trauma. Ou foi assaltado e é um trauma. Não. Um trauma, ele, em geral, ele é uma sucessão de situações. Ocorreu várias e várias vezes, tá? O trauma é bem parecido, claro que o trauma é inconsciente, mas ele é bem parecido com a ideia do Skinner. Você muda comportamento, tá? Então, uma pessoa que se afogou, se ela tiver trauma, quando ela chega na beira da piscina, ela começa a se sentir mal, ela começa a suar, ela começa a ter medo. Inconscientemente tem algo que não está errado, que está errado com ela, que aconteceu, e que está fazendo com que o consciente dela reaja daquela forma. Então, trauma é isso. O cara teve um acidente de carro. Tem gente que teve um acidente de carro dirigindo. Eu conheço pessoas que não dirigem mais. Entra no carro, mas quando se senta no volante, ele não tem vontade. Alguma coisa dentro dele. Não. Começa a suar a mão. Não. Vem, tu dirige. É uma forma de fugir. É uma forma do corpo proteger a pessoa para não passar por aquele trauma de novo, porque foi um trauma que doeu muito, machucou muito. Uma coisa que biologicamente também acontece é quando alguém tem acidente e não lembra. Por exemplo, deu acidente e aí não lembra uma semana antes ou um dia antes e não lembra de um dia depois. É como se o cérebro da gente deletasse aquela parte ou guardasse ela no inconsciente, guarda lá quietinho, e para ela não ter que passar para aquilo de novo, relembrar e se machucar. Obviamente, como eu disse para vocês, esse inconsciente fica lá guardado, lá embaixo, e ele pode voltar em forma de sonhos. Freud estudou muito sobre sonhos e tinha interpretação de sonhos sobre isso. Novamente, gente, algumas ideias de Freud não podem ser provadas. Então, por isso que existe ainda uma dificuldade muito grande de enquadrá-las como ciência, tá? São interpretações. O que pode acontecer, a ideia do charuto, também com a foto dele aí, o charuto tem a ver com questão fálica, ele fala, aí ele dizia, não, os charutos são apenas charutos. Então, tem muita coisa que o pessoal começou a pegar a teoria dele e tentar aplicar em tudo, tá? Mas é importante trazer essa questão do trauma. Processo de sublimação é a transferência de um desejo sexual para um fim socialmente útil. O que é desejo? Quando Freud fala de desejo sexual, tem a ver com sexo, claro, mas também tem a ver com o prazer, o que move você, o buscar, tá? Então, quando você transfere esse desejo para algo socialmente útil, você consegue, e aí no caso da educação, muitos ganhos. Então, para Freud, o professor deveria conseguir o equilíbrio, usando sua autoridade na correção educativa necessária, mas não de forma excessiva. Ou seja, sacrificar o mínimo de prazer sem entrar em choque com as exigências da sociedade. Então, se eu coloco a criança em filinha, sentado na carteira, e vou falando, vamos lá, com a régua, eu estou tirando completamente o prazer, a criança não quer estar ali, ela quer estar brincando, ela quer estar correndo. Então, eu pego o meu conteúdo, para a gente é maravilhoso, para a educação física é maravilhoso, que a gente vai para a quadra, mas para o professor de outra disciplina é difícil. Mas o que a gente faz? Eu pego, levo para a quadra e vou passar meu conteúdo. Um professor de matemática pode ensinar com amarelinha, por exemplo, pode ensinar matemática, como lá o vovô Coelho lá da história, ele pode transferir, levar para um lugar prazeroso. E aí, assim, Valum vai falar em movimento, Freud vai falar em prazer. Percebem? Como tudo gira, cada autor olha de um jeito diferente, cada autor traz uma contribuição. Quando Valum traz afetividade, Freud já traz inconsciente, tá? Quando Vygotsky mediação, olha como a gente não pode abandonar nenhum deles. Como eu não posso vestir a camisa, meu partido é esse, meu time é aí, meu time é Vygotsky. Não, eu tenho que conhecer todos. Eu pego um pouquinho dele, um pouquinho desse, um pouquinho daquele, porque no mundo, cada um, eu posso enxergar tudo de Vygotsky ali, tudo de Valum, e posso enxergar tudo de Freud, e posso enxergar tudo de Skinner, tudo tá ali. Cada um observou de uma forma. Nem sempre eles eliminam um ao outro, tá? Nem sempre eles são concorrentes. Então, a psicanálise possibilita compreender certas dificuldades do aluno, na medida em que dá a possibilidade de conhecer o processo de desenvolvimento de sua personalidade. Só tem que tomar muito cuidado com o povo que se diz psicanalista. Tem muita gente aí que fez esses cursos, que faz aí esses lugares aí, não são nem faculdade, né, mas cursos livres de psicanálise, aí quer ser psicanalista, aí você vai na escola, como eu já vi diretor de escola, pai, é porque seu filho começa a falar de psicanálise. Quando você vai ver, ela fez um curso de 30 horas de psicanálise e acha que pode botar todo mundo no divã e começar a saber da vida da pessoa íntima e tudo. Então, não é assim, né? Psicanálise ainda não tem tanto, enfim, o status científico, porém, é um campo já de discussão muito grande, muito, muito famoso, uma teoria muito usada ainda hoje.
Bem, pessoal, hoje o meu recado foi até um pouco mais rápido, porque Freud não tem muito que a gente cavar demais de educação, mas eu vou lembrar para vocês que, além do questionário de hoje, tem o anterior. Então, quem não entregou, o de Valon é até hoje, 23h59, e o de Freud é até semana que vem. É até semana que vem, dia 2 de novembro, tá? 23h59. Ah, professor, mas dia 2 de novembro é feriado. Mande dia 1. Mande dia 31. Essa história de que... Porque dia 2... eu não falei que é para entregar dia 2, é até dia 2. Então, pode entregar hoje. Quando terminar a aula aqui, pode se entregar. Ok? Então, lembrando que dessa vez, como a gente teve esses dois encontros juntos, aí aconteceu isso. Nosso próximo encontro vai ser daqui a 15 dias, no dia 9 de novembro, tá? É o próximo encontro sobre o último dos nossos autores, é Gardner, Howard Gardner. Tá? Então, vamos voltar aqui para Freud. O texto, por favor, alguém dê o print na tela, me ajude aí, coloque no grupo, por favor, as 3 questões. Baseado no texto, nas discussões em sala, responda: 1. Cite uma situação em que o sistema id, ego e superego atua. Então, vocês dão um exemplo de como os 3 estão funcionando. Um exemplo comum. 2. Cite as 5 fases de desenvolvimento da sexualidade infantil, dando exemplos. Também está tudo lá, bonitinho, no slide. 3. Explique como o conceito de transferência pode contribuir para o processo educacional. Então, tudo que já foi colocado, tudo que foi discutido, está lá. Não tem aperreio nenhum. Pessoal, eu estou percebendo que está melhorando a qualidade dos textos. Pelo menos o de Valon já está vindo com a qualidade melhor. Isso é bom. Não sei se vocês pediram ajuda, alguém pediu ajuda ao colega e tudo, mas esse feedback é importante dar para vocês, porque os primeiros foi uma quebradeira geral, mas agora a coisa está melhorando, o pessoal está conseguindo entender, escrevendo um pouco mais. Um ou outro ainda está derrapando, mas em geral a média das notas estão melhores. Indicação, eu não sabia qual, eu vou indicar logo os 3 para vocês assistirem, para falar sobre Freud. Assistam qualquer um dos 3. Não sei se tem na Netflix, não sei se tem no YouTube, porém, eles já passaram muito na televisão. O Máscara passa no SBT todo dia. O Clube da Luta já passou muito na Globo. Batman Cavaleiro das Trevas é mais novo, porém já tem aí seus mais de 10 anos. Então também não é difícil de encontrar. Então o Máscara, Batman Cavaleiro das Trevas, Clube da Luta, são as 3 indicações, indicação tripla dessa semana. O texto que eu vou mandar para vocês, Teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner, breve resenha e reflexões críticas. Tá? É o nosso último autor da psicologia do desenvolvimento e da educação, psicologia da educação de forma geral. Depois de Gardner, a gente foca agora em outros aspectos, a psicologia do esporte, já tratar de adolescência e tudo. A gente vai para um outro caminho. Tá bom? Pessoal, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui a minha câmera. Alguma dúvida, pessoal, sobre Freud? Sigmund Freud? Fazer só um